Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências. Vamos para mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Quem vai me acompanhar hoje é a Márcia. Olá, Márcia, tudo bom? Pessoal, vamos continuar falando sobre os movimentos da Terra. Sim, vocês já devem estar cansados, mas em cada aula a gente vai aprender uma coisa diferente. Se você perdeu as nossas aulas anteriores falando sobre quais são os movimentos, como que esse movimento acontece, a questão dos fusos horários, assiste a nossa aula novamente lá no site do Se Liga na Educação, ok? Elas estão salvas lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra e a consequência desse movimento com relação às estações do ano. Então vem comigo, fica quietinho, sentadinho nesse sofá, pega seu caderno para poder anotar e aprender tudo com a gente. Essa aula então é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e sim, hoje nós vamos trabalhar a habilidade de representar tais movimentos que a Terra realiza de rotação e translação com relação ao giro em torno de si mesmo ou o giro em torno do Sol, analisando o papel da inclinação do eixo na rotação da Terra em relação à sua órbita, na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensional ou então modelos físicos. Olha só para a gente poder relembrar o que é o movimento de translação. O movimento de translação, pessoal, é quando a Terra, nós temos lá o Sol, a nossa estrela maior, e a Terra está o quê? Girando em torno desse Sol. Quando ela realiza esse movimento de girar em torno do Sol, esse movimento gira em torno de 365 dias e 6 horas. Ah, professora, lá vem você complicar com esses 6 horas aí. Calma que é tranquilo. Bom, esse movimento de 365 mais 6, o que isso gera de consequência para a gente? Já ouviram falar do ano bissexto? O ano bissexto, pessoal, é quando nós somamos, ele acontece a cada 4 anos. Então, essas 6 horas que sobra a cada ano, a gente não considera ela todos os anos. Então, nós vamos considerar os 365 dias que a Terra está aqui, ó, girando em torno do Sol. Quando chega no final de 4 anos, nós somamos. Vejam bem, se eu pegar a cada ano 6 horas, no final nós vamos ter 24 horas, certo? Ou seja, de 4 em 4 anos, nós vamos ter um dia a mais. Ou seja, esse é o ano bissexto. Falei com vocês que não tem complicação com relação a essas 6 horas que ficam sobrando aí pra gente. Então, na verdade, ela não sobra. Nós utilizamos ela a cada 4 anos, ok? Então, observe o seguinte, a Terra está realizando um movimento aqui em torno do Sol, beleza? Porém, ela também está realizando um movimento em torno de si mesma. Quando ela realiza o movimento em torno de si mesma, do próprio eixo, lembra que esse movimento é chamado de rotação e ele nos dá, o dia e a noite como consequência, assim como os fusos horários que são diferentes, para cada região onde nós estaremos no planeta. Então, a região que tem do Japão, por exemplo, vai ter um horário e aqui no Brasil nós vamos ter um outro horário por causa desse movimento de rotação. Mas o movimento de translação, que é o foco da nossa aula de hoje, vai gerar como consequência as estações do ano. Então, vejam bem, nós vamos ter alguns nomes aqui diferentes, que são o equinócio e o solstício. Se vocês têm dificuldade de guardar esses nomes, vamos pensar, vamos entender o que isso significa e ao entender o que isso significa, eu tenho certeza que vocês não vão ter mais problemas com relação a esses nomes. Vamos pegar aqui a caneta para a gente poder entender. Equi vem do latim, que quer dizer igual, Assim como Equador é uma linha, que vem do equi, que vai dividir a Terra ao meio, equi significa que nós temos uma igualdade. Igualdade em quê? Então, durante os equinócios, nós vamos ter equinócio de outono e equinócio de primavera, nós temos que a incidência da luz solar vai ser a mesma. Observem aqui comigo. Eu tenho o Sol,
né? E aí a Terra está realizando esse movimento aqui. Lembra que o movimento que a Terra realiza, ele não é uma circunferência completa. Ele, na verdade, é um movimento que a gente chama de elíptico. Então, vai formar uma elipse aqui, ó. Percebam que, ora, o planeta Terra vai estar mais pertinho do Sol, ora, ele vai estar mais longe. Então, durante o equinócio, a Terra está mais próxima do Sol e durante o solstício, seja de verão ou de inverno, a Terra estará mais longe, mais afastada do Sol, por causa desse movimento elíptico. Agora, uma outra observação extremamente importante. Esse desenho aqui não está errado, né, na Terra, vocês estão vendo a Terra, deixa eu pegar meu globinho aqui, ó. Vocês estão vendo a Terra inclinada dessa forma aqui, ó. Isso não está errado não, tá, gente? Ela realmente tem um eixo de inclinação. Esse eixo de inclinação dela é de 23 graus. E é isso aqui que faz toda a diferença com relação às estações do ano e como que isso influencia no nosso dia a dia, as regiões que vão ter mais ou menos sol. Por quê? Vejam bem, eu tenho o Sol, que aqui, ó, durante o solstício, ele está iluminando a Terra e ele, como nós vamos ter a inclinação, o eixo de inclinação durante o solstício vai ser diferente para cada hemisfério. Olha só, eu tenho as linhas, né, de Capricórnio, os trópicos que irão também marcar regiões do planeta. E vejam bem, o Sol em determinada época vai incidir, por exemplo, aqui ó, no solstício de junho, ele incide mais na região do hemisfério norte do que na região do hemisfério sul. Olha aqui, ó, o polo antártico está praticamente sem iluminação do Sol na região do hemisfério sul durante o período de solstício de junho. Ou seja, o que que isso mostra para a gente? Durante esse período, aqui no hemisfério sul, né, nós estamos no Brasil, hemisfério sul, vai ser inverno. Já aqui no hemisfério norte, a incidência solar está maior, ou seja, tem mais sol batendo naquela região por causa da inclinação que a Terra tem. Se eu tenho mais sol batendo naquela região, incidindo sobre aquela região, eu vou ter o verão. Então, durante o período de solstício em junho, nós vamos ter verão em uma região norte do planeta e inverno na região sul do planeta. Beleza. À medida que vai passando o tempo, cada época, né, cada estação dura em torno de 3 meses. Então aqui, por exemplo, em mais ou menos 21, 22 de junho, nós vamos ter essa virada, esse marco do solstício. Era equinócio, virou solstício. Então, do solstício a gente vai tendo dias mais longos, né, no hemisfério sul, dias mais longos no hemisfério norte, por causa da região que está incidindo mais sol, e noites mais longas no hemisfério sul. À medida que isso vai passando, quando chega mais ou menos em setembro, nós vamos ter a troca de solstício para o equinócio. Lembra? Equinócio, ambas as regiões do planeta, tanto o hemisfério sul quanto o norte, estão em incidência solar igual, não tem diferença, não está incidindo mais sobre um trópico do que no outro, ok? Então, em setembro, a gente tem o marco do equinócio, mais ou menos também entre 21 e 22 de setembro. As datas não são certinhas, tá, gente? É um aproximadamente. Ok, se está incidindo, eu não vou ter diferença entre dias e noites, né? Vão ser iguais. Dia e noite tem a mesma duração. Lembra que durante o verão, né, até chegar lá no inverno, nós vamos ter uma época, uma estação de transição. Então, entramos em setembro, no hemisfério sul, nós vamos ter o equinócio de primavera. Então, a gente vai ter do inverno para primavera, primavera para verão e depois do verão, outono. Ok, então em setembro começamos o equinócio. À medida que vamos evoluindo para dezembro, nós vamos ter o início novamente do solstício.
O que que isso significa? Solstício de dezembro mostra pra gente que, devido à inclinação da Terra, agora inverteu. A região do hemisfério sul está recebendo mais luz do que a região do hemisfério norte, ou seja, a luz está incidindo mais na região sul do que no norte. O que que isso mostra pra gente? Agora no hemisfério sul vai ser verão, enquanto que no hemisfério norte vai ser inverno, ok? E aí, a partir de dezembro, eu vou ter noites mais longas lá no hemisfério norte e dias mais longos no hemisfério sul, devido à quantidade de luz incidindo sobre a região. Voltando, né, continua evoluindo, de dezembro até março, mais 3 meses, nós vamos ter novamente o equinócio. Nesse equinócio, nós vamos ter o Sol incidindo sobre a Terra de forma igualitária. Então, não tem diferença de uma região para a outra, ok? Vamos continuar aqui, mostrando para vocês em uma outra figura a relação da incidência da luz solar durante o solstício. Olha só, aqui nessa imagem a gente consegue perceber que no polar ártico, que é esse trópico que fica na região acima, né, no hemisfério norte, a incidência solar aqui está menor. Se essa incidência solar está menor, olha só, essa região aqui, gente, opa, deixa eu pegar a caneta. Essa região aqui, ó, praticamente não está recebendo luz. Então, nessa região, gira em torno de 4 meses sem luz. Olha só, o que que acontece aqui? Os ursos polares vivem nessa região, certo? Já repararam que os ursos polares são animais bem grandes, com uma camada de gordura muito forte? Para quê? Para durante o período na qual nós não vamos ter incidência solar, ele vai hibernar, ele vai dormir, armazenar energia durante um período, né? Então, quando a incidência solar é menor lá, ou seja, é praticamente noite, todo dia, durante todas as 24 horas, você não vai ter tanta iluminação, esse animal vai hibernar. Diferentemente do que acontece aqui na região sul, né? Nós vamos ter uma incidência maior de luz solar nessa região. Bom, isso mostra pra gente que durante esse solstício, nessa figura aqui, nós vamos ter o verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Agora vamos analisar uma outra figura aqui. A diferença é que, olha, durante o outro solstício, né, a Terra está inclinada para o lado contrário, então a incidência solar vai ser maior aqui, ó, na região do hemisfério norte. Se eu tenho mais Sol incidindo no hemisfério norte, eu vou ter praticamente o tempo todo de Sol nessa região. Então, está inverso ao que ocorreu, né, nos 4 meses anteriores. E a região do hemisfério sul não vai receber tanta luz. E aqui, por exemplo, nessa época, os pinguins que vivem na Antártida, eles vão migrar principalmente para o litoral sul do Brasil, na qual as águas não vão ser tão geladas, né? Porque se não está incidindo luz aqui, a água fica ainda mais gelada nesse polo. Então, esses pinguins vão migrar para a região ali do Rio Grande do Sul, chegando a vir até Florianópolis, você consegue ver alguns pinguins que vão migrar fugindo um pouco dessas temperaturas das águas tão geladas na região do Polo Sul. Ou seja, nessa figura aqui, o que está acontecendo? A luz solar está incidindo mais lá no hemisfério norte, então aqui no hemisfério norte vai ser verão, enquanto aqui no hemisfério sul a incidência solar está menor, vai ser inverno, ok? Verão no norte, inverno no hemisfério sul. Agora, olha bem no equinócio o que está acontecendo. Durante o equinócio, gente, toda a incidência solar é igual em todas as regiões. Então, o
O Sol está praticamente a pino nessas regiões, né? Então, o Equador, que é uma região do planeta que geralmente não tem uma alteração muito grande nessa questão das horas. Então, vai ter dias e noites em torno de 12 horas para ambos, né? O Macapá, né, aqui no Brasil, é uma região que vai ter também, como ele está muito próximo do Equador, praticamente sobre a linha do Equador, não vai ter uma diferença muito grande entre as horas, né, do dia. Então, dias e noites têm a duração de 12 horas. Diferentemente do que acontece lá em Porto Alegre, no sul, onde durante o inverno nós vamos ter noites mais longas, né? Então, a incidência solar vai ser menor nessa região. Nós vamos ter noites mais longas e dias mais curtos. E inverte quando chega no verão. Então, durante o equinócio, lembrando novamente, equinócio, equidade, ambos os hemisférios estão recebendo a mesma intensidade, a mesma radiação solar, tá? Então, primavera, o equinócio nós vamos ter a primavera e o outono, então equinócio, primavera, outono. Solstício, nós vamos ter verão e inverno. Então, tá aqui, ó. Verão no hemisfério norte, inverno no sul. Inverno no hemisfério norte, verão no sul. Aqui durante o equinócio, quando for outono no norte, será primavera no sul. E no equinócio, enquanto for primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Beleza? Bom, observem essa outra figura aqui para mim. Olha só, durante o inverno, né, a luz vai dissipar mais. Se ela está dissipando mais, olha só, aqui, ó, nós vamos ter uma incidência, né, mais abrangente. Então, o Sol, ele atinge uma região maior. Porém, como ele não concentra aquele raio solar numa região, essa região aqui, ó, vai estar mais fria. Diferentemente, né, do que acontece na região do Equador, que geralmente o Sol está a pino, né? O que isso significa? Ele está num ângulo ali de 90 graus da Terra, nós vamos ter uma incidência sempre maior do Sol, então essa região vai ser mais aquecida, ela vai sempre manter uma temperatura estável ali, enquanto que as extremidades, né, o calor dissipa, ele se espalha mais para poder abranger um território maior. Bom, vamos de atividade agora para a gente poder entender e ver se nós conseguimos compreender essa questão das estações do ano. Então, observe as figuras a seguir. Figura 1, incidência, né, solar dos raios solares. Aqui, para mim, eu já olho de cara e já falo para vocês. Isso aqui, ó, é equinócio. Olha só, ambas as regiões dos hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de luz. Olha a figura 2, já está diferente, né? A região sul aqui, ó, está recebendo menos luz do que a região norte. Então, os ângulos de incidência dos raios solares sobre a superfície da Terra, demonstrados nas figuras, apresentam duas situações distintas que caracterizam os solstícios e os equinócios. Em ambas as figuras, o ponto A representa uma cidade sobre a linha do Equador, ao meio-dia. A figura 2 mostra a incidência do Sol 3 meses após a situação ilustrada na figura 1. A figura 1 representa o... Então, a figura 1, que é essa aqui, ó, está mostrando para a gente o quê? Isso é um equinócio ou isso é um solstício? Bom, alternativa A está falando para a gente que é um equinócio de primavera, né? No hemisfério sul, quando a incidência dos raios solares é oblíqua à superfície da Terra. Letra B, equinócio de primavera no hemisfério sul, quando a incidência dos raios solares é perpendicular. Perpendicular, ela teria que estar a 90 graus. E C, equinócio de outono no hemisfério sul, quando a incidência dos raios solares é perpendicular à superfície da Terra em A. Bom, eu acho que é pra gente a letra C. Solstício, gente, já anula. Aquilo ali não é solstício porque a gente tem incidência solar nas duas regiões. Então, a resposta correta aqui é a letra C, né? Quando os raios solares vão incidir perpendicularmente à linha do Equador, está ocorrendo o equinócio, né? Nós vamos ter mais exercícios para vocês resolverem nessa apresentação, então corre lá no site do Se Liga na Educação
e acesse para você continuar resolvendo esses exercícios. A nossa aula acaba por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre as estações do ano. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!